Queridos, a paz de Deus, sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde, uma ótima noite e um ótimo dia, seja qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Espero que você goste desse vídeo. Trouxe um conteúdo um pouco diferente. Como vocês têm visto aí no meu perfil, tenho postado bastante vídeos com frequências tocando, né? Tocando peças, concertos, estudando, mostrando como eu estudo. Os hinos também, tenho gravado alguns hinos, o pessoal tem pedido. Enfim, hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente, ok? Hoje eu vou falar sobre a importância, quero chamar a atenção de vocês para a importância do exame das escrituras e o que é a palavra. O que é a palavra? Muita gente entende a palavra como uma coisa que você tem que ir até um templo e buscar de Deus alguma coisa. Tipo, vou buscar a palavra. E muitas vezes a palavra já foi falada. Deus já falou o que é, entendeu? Como você tem que proceder, como você tem que tomar uma decisão, entendeu? A palavra de Deus ensina a gente a ser sensato, a ser sábio, né? Diante da vida, para a honra e glória de Deus, ok? Então, não necessariamente você precisa escutar alguém pregar, alguém falar alguma coisa para que você se sinta confirmado. É como se você tivesse sentindo o desejo de aprovação. Então, ou seja, isso acaba precisando, na verdade, de um psicólogo. Se você quer alguma coisa, psicólogo não, né? Um coach, alguma coisa aí, né? Que vai falar coisas que você gostaria de ouvir. Porque coisas que a gente gostaria de ouvir não nos levará para lugar nenhum. Ou seja, vai dar tudo certo para você, né? Tá tudo certo. É, vai melhorar as coisas e tal. Só que, na verdade, às vezes, Deus, ele vem e olha pro teu coração, ele examina, ele te julga e ele fala para você, ó, você tá errando aqui, aqui, aqui. Você precisa melhorar aqui, aqui, aqui e aí vai dar tudo certo, ok? Mas ninguém gosta de ouvir isso. Tipo, você tá errando aqui, 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 entendeu? E Deus, quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente sente Deus falar com a gente, certo? A gente sente Deus falar com a gente no nosso íntimo, falando, ó, você tá errado aqui, entendeu? Você precisa fazer isso do jeito certo, entendeu? Eu já coloquei no seu coração, entendeu? A minha lei inscrita aí, como tá lá em Romanos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, é basicamente esse o conteúdo do vídeo de hoje, ok? Eu vou tocar um hino, o hino 119, que fala sobre a palavra, né? O hino que tem o título como Luz aos meus pés, é tua sã palavra. Entendeu? Então, eu acredito que vocês vão gostar do conteúdo. Curtam, comentem, ou eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês digam algum assunto que eu falei aqui que não ficou muito claro para vocês. Precisa de um esclarecimento maior, ok? Então é isso, pessoal. Vamos pro vídeo. Vou tocar o hino e em seguida eu vou falar do assunto. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês gostem e fiquem até o final.
Então, pessoal, vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é ler a poesia desse hino. Olha que interessante a letra desse hino. Aqui fala sobre o quê? Olha, luz aos meus pés é tua sã palavra, luz para o meu caminho, ó Senhor. Ela sustém minha alma e me salva de todo o mal no mundo sedutor. Olha a importância da palavra. A ser perfeito, tua lei me ensina, é o que desejo ao Senhor. Meu Deus, a minha mente, ela ilumina e me conserva nos caminhos teus. Olha a importância. Como que a palavra de Deus vai nos conservar nos caminhos de Deus, no caminho reto, no caminho da justiça. Porque a palavra de Deus, ela é um manual de instruções, né? Um manual de regras onde a gente tem que seguir aquilo ali de uma maneira. Eu não estou falando que é como se fosse uma lei, se você não seguir, você morre, né? A gente sabe com certeza que se a gente não faz o certo, a gente se dá mal, certo? Quando a gente faz o errado, a gente ou faz mal para nós mesmos ou faz mal para os outros. E geralmente acontece tudo ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, vamos lá. De início, eu vou trazer aqui o hino tocado, vou falar um pouco sobre esse hino que eu toquei. Eu li a poesia, porém eu não falei nada, né? Esse hino, eu vou citar alguns versículos desse salmo. Esse salmo, como vocês bem sabem, é um salmo muito extenso. Eu acho que é o capítulo mais longo das Escrituras. Eu vou citar alguns versículos dentro desse capítulo, que é o 119, para vocês verem a importância que o poeta, o salmista, ele dava para a instrução, para a lei, para os mandamentos, né? Para a palavra de Deus. Quanta importância ele dava para isso, entendeu? Enfim, e vocês vão ver algumas coisas aqui. Então eu vou começar do Salmo 119, verso 5. Vou pegar a Bíblia aqui rapidinho. Vamos lá. Salmo 119, verso 5. O que diz aqui? Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Olha, aqui o salmista, se eu não me engano aqui é Aleph, né, o salmista. Era um dos, se eu não me engano, acho que era até maestro de Davi. E ele compunha também poesias. Então, o pessoal que acompanhava, que era amigo de Davi, era um pessoal de alto nível, né? Lógico, tudo inspiração divina. Uma coisa que eu acho lindíssima assim no reinado de Davi é que a música era uma coisa que tinha muita importância. Afinal, Davi era arpista, né? Ele tocava harpa, né? E de uma forma muito inspirada, divinamente falando. Então, aqui nesse versículo 5, a gente vê que o salmista, o poeta, ele está querendo demonstrar a sede dele, ou a intenção dele de querer ser dirigido de uma maneira a poder observar. O que é observar aqui? A gente entende que observar é cumprir, aplicar os mandamentos, certo? Então é basicamente isso. E aí, ó, versículo 13 também. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. O que é com os meus lábios declarei? É com a minha boca eu recitei. Ou seja, ele decorava a lei de Deus para diversas vezes ficar repetindo para ele mesmo durante o dia, em algum momento, em alguma situação, ele decorava e aquilo fazia com que a palavra de Deus estivesse continuamente com ele, na mente dele, certo? E assim ele poderia colocar em prática com mais, como que eu posso dizer, com mais exigência com ele mesmo, certo? Enfim, e aí no versículo 14 fala: folgo mais com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O que é os testemunhos aqui? A gente sabe que é os mandamentos, as leis, enfim. Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai entender que os testemunhos são as leis de Deus. As lições que era tirado
de tudo que aconteceu com o povo de Deus no deserto, saindo do Egito e tudo mais, de rebeldia, idolatria, como Deus ensinava o povo, disciplinava o povo. E essas lições eram testemunhos, ou seja, serviam de ensinamento para as pessoas do tempo desse poeta aqui. Então, ele falava: eu me sinto mais à vontade, né? Me sinto mais à vontade, mais tranquilo, mais em casa, digamos assim, com os teus testemunhos, com a tua lei, com os teus mandamentos, com as lições que tu tem ensinado ao teu povo, do que com todas as riquezas que eu tenho. Certamente, amigos de Davi, de alto nível, sempre eram pessoas muito prósperas financeiramente, né? Espiritualmente, a gente já sabe que se, se o carinha escreveu isso aqui, certamente ele dava importância, em primeiro lugar, à lei de Deus, à palavra de Deus. Então, a gente está vendo que era de alto nível eles. Basicamente, era a coisa mais importante da vida deles, era agradar a Deus. Era a prioridade número 1 da vida deles. Então, eles se sentiam mais à vontade com a lei de Deus do que com as próprias riquezas. Eles sabiam que as riquezas, se eles não tomassem cuidado, se eles não tivessem prioridade número 1 em agradar a Deus, em seguir os mandamentos, eles se desviariam por conta das riquezas, começariam a idolatrar, a amar o dinheiro e assim se desviar, ok? Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, né? Isso daí a gente pode conversar, se vocês quiserem saber mais, eu explico um pouquinho mais nos stories, ok? Então vamos lá, eu citei alguns, tinha mais alguns aqui, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, ou seja, ele tem um desejo tão ardente por entender a lei de Deus, para colocá-la em prática, que ele fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu venha entender a tua lei. Que é quando a gente aprende, quando a gente compreende, a gente vê todas as situações onde a gente pode aplicar aquilo. Então, é basicamente isso. Então, eu vou parar por aqui. Tinha muitos outros versículos aqui, só que senão o vídeo vai ficar muito extenso, ok? Só para vocês terem uma noção do que tem no Salmo 119. Eu recomendo que vocês leiam, 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 leiam. É, quando vocês lerem o Salmo 119, vocês vão falar: não, preciso ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela trata do nosso Salvador, do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Então, tá aí a maior importância de examinar as Escrituras. Enfim, vou continuar falando. E agora vou entrar no assunto: o que é a Palavra de Deus? Pessoal, eu vou gravar agora um hino, antes de entrar no próximo assunto, que tem a ver com a Palavra do Senhor, ok? E esse hino, ele já começa assim, ó. Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar. Neste mundo, o pecador que na glória quer entrar. Você quer entrar na glória? Então, é na palavra do Senhor que você vai encontrar aquilo que vai te guiar para essa glória de Deus, ok? Então, eu vou tocar esse hino para vocês. Um pouco mais alegre, vamos lá. Glória a Deus. Bom,
Então, eu vou trazer um versículo aqui que está, dois versículos, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ok? Olha o que está escrito aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para instruir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Ou, em outras traduções, para que todo homem seja perfeitamente instruído para toda a boa obra, né? E aí eu vou levar vocês agora lá para Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só a importância da palavra. E das juntas e medulas, ou seja, ela é capaz até de curar, certo? Curar qualquer coisa, enfermidade na alma e no corpo. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que Deus presta atenção no coração? Deus sempre quer um coração sincero para ele. Isso é a coisa mais importante, porque é na onde é a raiz de tudo, né? Tanto é que a palavra de Deus fala que o coração é a raiz de todo mal, né? E por isso a gente tem que buscar Deus e buscar ser transformado de dentro para fora, ou seja, do nosso coração até o nosso comportamento, certo? Tudo começa de dentro, do nosso interior. O Espírito Santo ele modifica a gente por dentro e automaticamente, consequentemente, a gente vai se comportar de maneira a agradar a Deus, a viver segundo o coração de Deus, certo? Então é isso. E agora eu vou trazer para vocês Filipenses 4:8, que é a importância do nosso pensamento focado em alguns assuntos. E a palavra de Deus, como estamos falando aqui, é a coisa mais importante para a vida de um cristão. Então, em Filipenses 4:8, vamos lá, não quero perder muito tempo em Filipenses 4:8, né? Está escrito aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensem, ok? Então nosso pensamento tem que estar nessas coisas, no que é justo, no que é agradável, no que é amável, no que tem louvor, no que tem virtude. Então, nisso, e a gente tem que entender o que é virtude. Porque muita gente acha que virtude é bater, pular, essas coisas assim, mas vamos lá, vamos examinar as coisas direitinho. Será que é isso mesmo? Será que a escritura fala que é isso mesmo? Virtude? Enfim, a gente tem que buscar um entendimento a mais, né? Não ficar escutando o que os outros dizem pra gente o que é virtude, o que é fervor, enfim. A palavra de Deus ensina tudo que é isso pra gente. Então, a gente tem que parar de ficar preso ao que outras pessoas ficam falando para nós. A gente tem que confirmar isso, se realmente é isso, ok? Então, pessoal, é isso que eu falo. É a coisa mais importante, é o exame da palavra. E o que é a palavra, né? Como a gente entendeu, a palavra vai muito além do que coisas materiais, promessas de coisas inúteis, né? Porque as coisas materiais é uma coisa que é passageira, isso aqui vai acabar. Você, o seu corpo de carne vai voltar ao pó, mas a coisa que vai subir, mas o que vai subir a Deus é o seu espírito. Então, é exatamente por isso que a gente tem que dar importância à palavra, porque é ela que nos transforma a nossa mente. Paulo ele usa uma frase chamada a renovação do entendimento. Isso a gente só alcança lendo diariamente, com frequência, meditando na palavra de Deus, as escrituras sagradas, ok? Enfim, a Bíblia, a palavra de Deus, o verbo de Deus, é um manual que mostra como devemos andar como filhos de Deus. Mesmo que isso seja difícil. É difícil. Não é difícil? Lógico que é difícil. Se a gente falar que não é difícil, que é fácil, é fácil, não é.
Não é fácil, não é fácil, é uma coisa difícil. E se a gente quiser uma coisa fácil, seguir uma doutrina fácil, felizmente o cristianismo não é para nós, entendeu? Se a gente quer ser cristão de verdade, a gente tem que seguir o que a palavra de Deus nos ensina, o que Cristo deixou para nós, como exemplo, não só como palavras, mas como exemplo da vida dele para nós, certo? Então, mesmo que isso seja difícil e às vezes acabamos falhando, a gente falha, lógico, é difícil as coisas, nem sempre a gente vai conseguir seguir a risca, às vezes a gente erra, mesmo a gente não tendo a intenção de errar, a gente acaba caindo, a gente é fraco. Jesus mesmo falava, a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Então a gente tem que buscar sempre coisas no espírito, para que a gente esteja sempre de pé diante de Deus, ok? Então, Deus sempre quis, olha o que Deus sempre quer, é ver que a nossa intenção é de agradá-lo, é de servi-lo com tudo que nós temos, com todas as nossas forças. Afinal, é esse o primeiro de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, certo? Então, com base nisso, tem alguns versículos na Bíblia que falam, por exemplo, 1 Samuel 16:7, a importância que Deus dá à intenção do coração. Olha o que está escrito lá, quando Samuel foi buscar um dentre os filhos de Jessé para ser rei em Israel, certo? Samuel estava olhando para a aparência, ele estava olhando como homem carnal, mas Deus não. Deus ele sempre olha para o coração. Olha o que está escrito aqui. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus quer ver a nossa intenção. Então, por isso que eu achei esse assunto um assunto muito importante, é um assunto que eu medito, sempre meditei. Leio a Bíblia diariamente, eu gosto muito de ler a Bíblia. Ainda que eu erre, eu fale, eu até peque diante de Deus, né? Porque até a gente falar de alguém, né? Falar mal de alguém, a gente, sei lá, às vezes fazer querer se achar mais em alguma coisa, a gente já está pecando. E João fala, quem diz que não tem pecado, já está errando, porque já está mentindo e já está pecando. Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado a maneira que a gente se comporta diante das pessoas e principalmente diante de Deus, porque diante de Deus, Deus é 24 horas atento ao que a gente está fazendo. Enfim, e aí tem o Salmo 51, 10, 17, que tem a ver com o nosso coração. O que Davi fala sobre sacrifício? Qual o sacrifício que Deus se agrada? Olha o que ele fala. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a alma quebrantada e contrito, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Então, o nosso dever, quando a gente vai orar a Deus, é a gente chegar com o nosso coração, nosso espírito quebrantado, reconhecendo todos os nossos erros que a gente cometeu durante o dia, somente quando a gente vai orar à noite. Todos os nossos erros, mínimo, qualquer coisa, qualquer mau comportamento que as pessoas falam, ah, mas não tem nada, é uma boa menina, isso daí não tem que ser levado em consideração. Não, isso daí, diante de Deus, é levado em consideração. Né? Afinal, Deus julgará os homens pelas suas palavras, pelas suas ações também. Porque se a gente tem um coração puro diante de Deus, a gente vai ter uma vida mais reta, comportamentos mais agradáveis a Deus, né? E a gente tem que cuidar em agradar a Deus. E se a gente agrada a Deus, nossa, os homens não têm no que nos repreender. Então, enfim, vamos lá. Bom, foi isso, pessoal. Acho que ficou claro. Eu achei que tinha mais alguma coisa aqui, mas basicamente isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu finalizo com mais um hino aqui. Eu vou ver mais um hino aqui pra gente
finalizar esse vídeo, tá bom? Só um minutinho. Vou tocar o hino 226, a história do Evangelho. Afinal, a palavra de Deus aponta para Cristo, né? Sempre. Ele é o centro de todo conhecimento bíblico. E o universo é cristocêntrico, porque ele aponta para Cristo. Se a gente pegar as minúcias, né? A gente vai olhar e vai ver, nossa, o universo, a criação aponta para um Criador. E está escrito lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1, que o Verbo era Deus, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. E o Verbo é a palavra, certo? Tá como eu expliquei para vocês. O Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vou falar com o meu violino esse hino, ok? Vou tocar apenas um verso, tá bom? E logo finalizarei. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês por ter ficado até aqui. Muito boa noite. Fiquem com Deus e espero que vocês meditem e reflitam nesse conteúdo, ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.